Boa noite, queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus. É um grande privilégio para mim estar aqui para estar junto com você nessa meditação sobre a Santa Palavra. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos, que cada um de nós nesse momento possamos voltar nosso coração, nossa atenção para essa palavra tão sagrada que é a Palavra de Deus. Eu gostaria muito de discorrer um assunto que nós escolhemos para meditar na semana de oração. Escolhemos o assunto do Getsemane ao Calvário para podermos estar mais familiarizados com o nosso Salvador, estar mais achegados, compreender melhor o plano da redenção. Então, ao iniciar essa leitura sobre o Getsemane, eu sei que esse assunto é um assunto que é muito gostoso de se falar, mas é emocionante. Muitos pregadores já falaram muito desse assunto, mas mesmo assim eu gostaria de juntos podermos discorrer, conversar, alguns pontos que eu achei assim tão emocionante, tão especial nesse assunto. Então, ao iniciar, aqui a escritora, Ellen White, ela começou a contar que logo depois que Jesus e seus discípulos comeram a Páscoa, eles foram juntos, Jesus e os discípulos foram juntos para o jardim do Getsemane, caminhando vagarosamente, conversavam. Jesus estava animado, conversando, instruindo seus discípulos. Mas conta aqui o relato que ao se aproximar do jardim do Getsemane, Jesus ficou mudo, ficou calado, começou a ficar muito triste, o seu semblante mudou, sua fisionomia se transformou, ele estava extremamente triste e ele diz assim que ele estava extremamente triste até a morte. Uma tristeza muito grande. Os discípulos nunca tinham visto Jesus assim, tão triste, Uma tristeza que transformava a sua aparência. E quanto mais chegava perto do jardim, mais Jesus se entristecia. Diz: tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separa para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão, ele exclama: a minha alma está profundamente triste até a morte. Uma tristeza indizível, Os discípulos não conseguiam compreender e nós também, por mais que nós leiamos, que nosso coração se volte para esse momento na vida de Jesus, nós não vamos entender, porque Jesus estava carregando. Nós carregamos os nossos pecados, mas Jesus carregava os pecados do mundo inteiro. E ele era um ser que nunca tinha pecado, ele não conhecia, ele não era familiarizado com o pecado. Então, o peso dos nossos pecados deixaram Jesus terrivelmente, assim, como podemos dizer a palavra que diz, terrível era a sua angústia. Então, Jesus, quanto mais perto chegava do jardim, mais Jesus ficava angustiado, porque ele sabia que ele tinha ele ia fazer parte de um conflito, de uma luta do bem e do mal. E ele não podia usar seu poder divino para a vitória. Ele tinha que vencer ali na sua humanidade. Aí então, Jesus estava transfigurado de tanta tristeza. E os discípulos viram a mudança que aconteceu em seu mestre, mas não tinham coragem de perguntar o motivo dessa tristeza. Diz que ao se aproximarem do jardim, ficou tão extremamente, como dizer assim, triste, que ele cambaleava, sua voz tremia, ele gemia alto de dor sobre a opressão do terrível fardo que ele estava carregando. Por 2 vezes ele quase caiu, os discípulos precisaram apoiá-lo, ajudá-lo,
porque do contrário ele poderia cair por terra. Então, chegando ao jardim do Getsêmani, um pouco dos seus discípulos, né, porque Judas não estava com eles, ficaram ali no pé do monte e Pedro, Tiago e João subiram ao monte com Cristo. Jesus precisava desses 3 discípulos. A impressão que a gente tem é que a empatia que havia entre Tiago, Pedro e João era muito grande assim com Jesus. Jesus os tinha levado também no Monte da Transfiguração. Aqueles 3 amados já tinham feito parte de algumas vezes em vigília com Jesus. Então Jesus os levou para o lugar de oração. E Jesus pediu a eles, fique aqui um pouco, né? Vigie comigo. E se retirou assim a pequena distância, porque de onde Jesus foi orar e onde estavam os discípulos podiam ouvir os clamores de Jesus, podiam ouvir seus lamentos, né? Mas eles até ficaram um pouco ali vigilantes, mas não conseguiram muito tempo, logo adormeceram. E Jesus ficou lá no monte. E diz aqui, ao sentir Cristo interrompida sua unidade com o Pai, ele temia que a sua natureza humana não conseguisse resistir às tentações, o conflito que ele ia enfrentar. Diz que agora, lá no deserto da tentação, Jesus venceu Satanás, né? Satanás foi ali tentá-lo, mas ele saiu vitorioso. Mas agora o tentador estava ali novamente. E ele diz aqui no relato que o tentador estava ali para o seu derradeiro conflito. Satanás agora ele estava decidido. Ele precisava ter vitória ali naquele momento. Ele precisava fazer Jesus desistir de salvar o homem. Diz que estava em jogo agora a vida de Satanás. Sua preeminência, né? Seu desejo de governar esse mundo estava em jogo, porque Jesus queria salvar o ser humano. E agora Satanás estava ali. Diz que Satanás, enquanto Jesus estava no seu ministério por 3 anos, Satanás estava ali seguindo Jesus. Estava se preparando agora, buscando em Jesus a ocasião, no que ele poderia tentar Jesus, o que ele poderia fazer para fazer Jesus desistir. Ele procurou todos os meios ali, mas ele não viu em Jesus nada assim de falha, né? Jesus não falhava. Jesus estava ali curando, fazendo milagres. E Satanás estava por ali tentando atrapalhar, tentando cansar a Jesus. Mas Satanás viu algo em Jesus que ele poderia usar contra Jesus. Sabe o que é, irmãos? Satanás percebeu o quanto Jesus amava o ser humano. O amor de Jesus era visível. Satanás começou a perceber que Jesus tinha um amor muito grande pelo ser humano. Então, ele percebeu que era o que ele podia usar contra Jesus, para derrubar a Jesus, era o próprio ser humano. Aí então, diz aqui no relato que Satanás começou a sua tentação com Jesus dessa maneira. Quer ver, irmãos? Olha, no parágrafo bem em cima, na página 660, Satanás dizia assim para Jesus: o que é que se lucraria com esse sacrifício? O que é que você vai lucrar em morrer pelo ser humano, em salvando o mundo, né? Quão desesperadas pareciam a culpa e a ingratidão humana? Satanás apertara o Redentor, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. Aí dizia Satanás: a nação que pretende achar-se acima de todas as outras quanto às vantagens temporais e espirituais, rejeitou-te. Procuraram destruir-te a ti, fundamento, centro e selo das promessas que lhes foram feitas como prova, como um povo particular.
Um de teus próprios discípulos, que tem ouvido tuas instruções e sido um dos de mais destaque nas atividades da igreja, trair-te-á. Um de teus mais zelosos seguidores há de te negar. Todos te abandonarão, te abandonarão. Satanás estava falando alguma mentira ali? Não, não estava. Não estava, porque ele é que ia levar Pedro a trair Jesus, ele é que levou Judas a trair Jesus, ele é que levou a nação judaica a rejeitar a Jesus e a procurar matá-lo. Tudo era a serviço dele. Ele sabia. E ele começou a jogar, naquele momento de desespero de Jesus, né, aquele peso sobre seus ombros do pecado do mundo inteiro, Satanás começou a jogar isso em sua mente. Por quê? O que você vai lucrar? Você vai salvar um povo que te rejeitou, que te procura matar? Seu discípulo, né, que era o tesoureiro, alguém de grande destaque no grupo da igreja, vai te trair, vai te vender, vai te entregar aos seus inimigos. O teu discípulo que você mais confia, né, mais ama, que era Pedro, ele vai te negar. Todos vão te abandonar. Ele oprimia Jesus com esses pensamentos. E Jesus repelia o quanto podia esses pensamentos de sua mente, né? Ele fazia todas as forças que ainda restavam em seu ser para repelir esses pensamentos, que aqueles a quem ele empreendera salvar, aqueles a quem tanto amava, se unisse às tramas de Satanás. Então essa era a maior angústia de nosso Senhor, era essa. Satanás acusava os seus discípulos, né, acusava a nação judaica, mostrando a Jesus que não valia a pena salvar um povo tão ruim, tão rebelde, um povo que era seu inimigo. E Jesus, cada hora, esses pensamentos trazia grande angústia. E Jesus procurava, por todas as maneiras, dissipar esses pensamentos, mas era muito difícil. Então, o que é que Jesus fez, né? Terrível era esse conflito. Então, a culpa era medida, Satanás media essa culpa pela atuação do povo judaico, pelas maneiras, né, daquele povo rebelde, né, que procurava matar a Jesus, perseguir. Então, Jesus estava ali com a sua alma esmagada por tantas perturbações e tentações do maligno. Mas aí diz assim, em sua agonia, ali sofrendo angústia, ele se apegava ao solo frio como a impedir de ser levado para longe de Deus. Jesus não sentia a noite gelada, né, aquela neblina gelada, o orvalho que caía sobre ele. Nada disso para ele importava. Então Jesus, na sua angústia, Jesus clamou, fez a sua oração, que nós todos conhecemos. A sua oração, a primeira vez que ele orou, ele diz, Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Mas mesmo então acrescenta, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas a sua voz era de angústia, de tristeza, né? Ele clamava para que o Pai passasse dele, esse momento, né? Que salvasse o ser humano sem ser preciso ele passar por esse conflito tão grande. O coração humano anseia por simpatia e Jesus estava assim, estava ansioso por simpatia. Então ele foi ter com seus discípulos, né? Ele queria ouvir algumas palavras de ânimo, ele queria ver se os discípulos estavam orando junto com ele, ele queria estar ali com seus discípulos, que ele tantas vezes, né, consolava, anelava, os discípulos deitavam em seu peito para se consolar, e Jesus buscava nesse momento também o consolo, né, da amizade dos seus discípulos. Mas ele não encontrava consolo, porque quando ele chegou lá, os seus discípulos estavam dormindo. E aí, diz aqui que a princípio, né, ficaram tão perturbados ao ver o mestre
que antes que de ordinário sempre foi tão calmo, de tanta compostura, lutando contra uma dor que estava além da compreensão. Tinham orado enquanto ouviram os grandes clamores do sofredor. Não pretendiam abandonar seu Senhor, mas pareciam paralisados por um torpor que teriam sacudido de si caso houvessem continuado a rogar a Deus. Não compreendiam a necessidade de vigilância e fervorosa súplica a fim de resistir à tentação. Então, se os discípulos tivessem continuado a orar, Deus teria protegido, Deus teria mandado socorro, para seus discípulos. Mas a promessa, vamos dizer assim, a profecia dizia que Jesus ia pisar o lagar sozinho, Ele não ia ter um consolo, ele ia ter que vencer Satanás sozinho ali. Então, por 3 vezes nós sabemos que Jesus voltou a procurar os discípulos, Então eu quero diz assim, por 3 vezes proferiu essa oração, 3 vezes recuou sua humanidade do derradeiro supremo sacrifício. Surge, porém, então, a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Então, quando Jesus orou, todas as 3 vezes ele recuou diante do conflito, diante do sofrimento e do medo de perder, do Pai estar longe dele. Mas então, de repente, ele viu diante de si a história da raça humana. Ele viu que os transgressores da lei, se deixados a si mesmo, iam perecer. Ele contempla a sorte iminente e decide-se. Ele, ao contemplar a situação do ser humano, ao ver seus discípulos lá tão fracos, sem poder vigiar nem por um momento, ele viu que se ele não salvasse o ser humano estaria nas mãos de Satanás. Ele viu aquilo tudo e ele ficou com seu coração cheio de misericórdia. E aí ele se decidiu. Ele disse, salvarei o homem. Custe o que custar da minha parte, eu vou salvar. Então aceita seu batismo de sangue, para que por meio dele milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Deixou as cortes celestiais, deixou a felicidade, deixou a pureza do céu para habitar no meio de uma raça pecadora, um sofrimento terrível. Veio salvar a única ovelha que se desgarrou. Ele veio salvar uma raça que quis pecar. Nós sabemos que nossos primeiros pais, Adão e Eva, Adão quis, ele escolheu o pecado. E agora Jesus se colocou ali para o último conflito, para fazer uma decisão. Jesus decidiu salvar o homem, custe o que custasse, ele disse. Vou salvá-lo, custe o que custar da minha parte. E aí diz assim que a sua última oração já não foi com voz angustiosa, temerosa, já foi uma voz, foi um ato de submissão. Então diz aqui assim, olha, a sua última oração, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Havendo tomado a decisão, cai moribundo no solo no qual se ergue parcialmente. Onde se acham então os discípulos para pôr ternamente as mãos sobre a cabeça do desfalecido mestre, banhar aquela fonte da verdadeira, na verdade, mais desfigurada do que a de outros filhos dos homens? O Salvador pisou sozinho o lagar e do povo ninguém estava com ele. Então, mas diz que Deus sofria com seu filho, Deus tudo estava assistindo, Mas Jesus precisava vencer sozinho. Ele quis, ele se ofereceu para morrer no lugar da raça humana, da raça pecadora. Ele quis e ele sofreu sozinho ali.
Mas o pai estava com ele, vendo de longe, mas o pai não podia participar antes de Jesus se decidir, antes dele tomar a decisão de tomar tudo isso em seus ombros e arcar com o conflito e com tudo que o inimigo ia sobrepor, ia fazer com ele. Então, quando Jesus caiu por terra, diz que os anjos que estavam presentes ali no local ficaram esperando. Diz que todos os mundos, os outros mundos que não caíram, também estavam ali observando. Os anjos maus de Satanás também estavam ali e ficaram todos apreensivos agora, aguardando a resposta do Pai. Ficaram ali esperando por momentos, eu acredito que foram momentos angustiosos. O que seria que Deus iria responder a essa oração agora? E aí diz que um minuto de silêncio, o céu também não tinha nenhum som, né? Não tinha hinos. Os anjos estavam todos calados, emudecidos, esperando, aguardando o que o Pai iria responder por esta oração de seu amado Filho. E aí então diz o seguinte, que o céu se abriu e um raio de luz saiu lá do céu. Era um anjo que foi comissionado para ir lá consolar a Jesus. Esse anjo foi aquele anjo que tomou o lugar de Satanás quando ele caiu. E esse anjo foi socorrer Jesus. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para confortá-lo, fortalecê-lo, a fim de que bebesse com a certeza do amor do Pai. Veio para dar força ao divino humano suplicante. Ele lhe apontou os céus abertos, falando-lhe das almas que seriam salvas em resultado de seu sofrimento. Afirmou-lhe que seu Pai é maior e mais poderoso que Satanás, que sua morte redundaria na inteira derrota do mesmo e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse-lhe que ele veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito, pois contemplaria uma multidão de membros da família humana salvos, eternamente salvos. Então esse anjo trouxe consolo e conforto ao nosso Salvador. Mas uma coisa muito interessante é agora que eu quero mostrar aos irmãos. Esse relato diz assim: a agonia de Cristo não cessou, né? Mas sua depressão e seu desânimo o deixaram. Porque é assim que acontece quando nós, seres humanos tão fracos, mesmo assim, quando você precisa tomar uma decisão que você acredita que necessita, mas que não tem coragem devido às consequências que esse ato, né, que essa decisão pode trazer a você, olha, meus queridos, mas quando você toma a decisão, o céu todo te socorre. Satanás é repreendido. E agora, o que acontece? Agora, Jesus foi consolado. A sua depressão acabou, seu desânimo também, e agora ele sai dali do monte de oração com seu parecer sereno, calmo e tranquilo. E ele se dirige a seus discípulos porque ele disse assim: agora chegou a minha hora, levantemos e vamos, porque já é chegado o traidor. Queridos, é angustiante quando temos que tomar uma decisão tão probante em nossa vida, mas podemos ter certeza de que quando nós tomamos decisões ao lado de Jesus, tudo fica mais fácil. Que Deus possa nos abençoar em nossa vida, em nosso dia a dia. Precisamos muito do nosso Mestre, do nosso Salvador junto conosco. Eu quero findar a nossa meditação, quero falar junto com os irmãos. Vocês podem procurar lá em São Mateus 11, do verso 28, 29 e 30. Vamos falar esses versos juntos, queridos irmãos. É um grande convite que Jesus está fazendo a todos nós. E se nós ouvirmos esse convite e atentarmos para esse convite,
com certeza nós vamos sair vitoriosos. Ele vai nos conceder a vitória. O verso 27, 28, 29 e 30. Todos conhecem esses versos, são lindos e maravilhosos, né? Vamos juntos falar? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, né? Diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe muito todos nós nesta noite. Que a paz e o amor de Jesus fiquem com todos, que nós possamos, durante esta quinzena de oração, ao orar, jejuar e ao meditar nesse assunto, vamos discorrer, vamos continuar a leitura até o término, vamos ver quanta coisa maravilhosa aconteceu durante esse trajeto, quando Jesus é traído, né? Quando ele é levado aos tribunais de Anás e Caifás, quando ele é judiado, pisoteado, nós vamos perceber ali, Satanás estava ali pessoalmente tentando fazer Jesus desistir de salvar o homem, mas ele já tinha se decidido e ele se decidiu a nos salvar. Jesus salvou a mim e salvou a você. Que a paz e o seu amor esteja sempre presente conosco. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite.